Aí foi! Olá, pessoas e pessoas! Bem-vindos ao Minesto de Letrinhas. Hoje eu tô aqui para fazer a resenha do livro Condutores de Alma, da Elsa Leal, este daqui, ó. Não vai dar para vocês lerem aí o título e o nome da autora, mas para vocês verem a capa aí. Esse livro aqui eu li pelo aplicativo Kobo, finalmente baixei no meu celular, o Kobo e o Kindle, porque a gente sabe que na pandemia a Amazon fez uma promoção de mais de 50 mil livros de graça, só que para você ler esses livros você tinha que baixar o Kindle. Então eu baixei o Kindle e já baixei o Kobo também, porque primeiro parênteses, é em português de Portugal. Aliás, eu acho que todos os livros que eu baixei no Kobo são português de Portugal. Daqui a pouco eu vou começar a conseguir falar português de Portugal. Enfim, este é o primeiro porém. O segundo porém é que na verdade não é bem um livro, é um conto, porque ele tem 32 páginas só, então tipo você lê super rapidinho. O que é esse conto, então? Eu li porque eu tava querendo ler alguma coisa de terror, faz tempo que eu tô querendo ler um livro de terror mesmo e não estou encontrando. O único que eu li até hoje na minha vida foi do Lovecraft, e eu li um dos Stephen King, que é de terror, acho que é. Só que eram, eu acho que dos primeiros que ele escreveu, sabe? E não era de terror, e até depois eu comentei com o Rafael, meu namorado, e ele falou que leu na escola. Então você pode ver que realmente não era de terror. Então estou eu procurando até hoje um livro de terror. Aí fui ler esse daí, né? Porque achei que fosse de terror. Não é. É só a temática que é de bruxa. É a história de uma mulher que ela entrou em um casamento meio que por não ter opção, porque ela era muito pobre, chegou na vila e, e aí não tinha para onde ir, acabou conhecendo a mãe do marido dela, a mãe do marido dela apresentou para o marido, eles se casaram, só que esse marido abusava dela e batia nela. Eles já tinham tido 5 filhos, que na verdade esse fato era tipo meio que uma herança das bruxas mesmo, porque a quinta criança ela seria a bruxa que daria continuidade a essa genealogia, entendeu? É uma coisa de bruxa mesmo. Pesquisa lá no dicionário de folclore do Câmara Cascudo que vocês vão ver, que lá tem falando que as bruxas elas são a quinta filha de uma quinta filha, né, no caso. Só que os filhos eram todos de violações que o marido fez. Só que daí a gente vai lendo o conto e a gente entende que ela só tava com esse pessoa porque era tipo um disfarce. Porque ela era a bruxa e ela era a bruxa que assassinava os homens. É tipo assim, tem uma irmandade de bruxa e dessas bruxas tem uma que é a assassina. Essas bruxas assassinam os marcados, que são sempre homens que fizeram algum mal a alguém dessas gerações de bruxas. Então tá bom. E aí essa moça, a Cecília, ela era uma das bruxas, só que ninguém pode saber. E aí nessa história toda tem o padre que ele é um padre que na verdade ele não queria ser padre, ele foi meio devasso a vida inteira e daí ele foi ser padre para disfarçar essa devassidão. E aí por causa disso ele ajuda esse clã de bruxas. Então ele encobre todos esses planos que elas fazem. E também ele é encarregado da Cecília, né, de cuidar dela. E também ele é encarregado de levar essas almas desses homens que são assassinados. Ele é encarregado de levar para o inferno, no caso, né? Já que ele tem essa conexão com os deuses, né? Com o mundo espiritual.
Por isso, né, vem daí o nome do livro, Condutores de Alma. Então a Cecília é a que mata, a assassina, que recolhe a alma, e ele, o Padre Lúcio, é o que encaminha essas almas para seu devido lugar. A Cecília, então, ela vive como uma mulher normal, pacata, tanto que todo mundo conhece ela como a mulher do Severino, que é o marido dela. Até porque também ele é muito ciumento e ele vive achando que ela é uma puta, né? Que ela sai de noite pra ir atrás de homem. Só que na verdade ela não sai, né? Ela sempre fica dormindo do lado dele. Só que na verdade também não, porque ela espera ele dormir para sair para ir fazer esses rituais com as irmãs dela. E só que daí um dia o Severino ele abusa dela, tal, ela dá um remedinho lá para ele dormir. E daí ele finge que tá dormindo. E ela vai fazer os planos com as irmãs dela lá. E justo nesse dia, a missão delas é no puteiro. Porque o cara tá lá, né, nesse puteiro. Então ela vai para lá e o Severino segue ela. E aí ele, né, aí sim. Só que daí nisso acontece um monte de coisa lá e tal, e aí no fim ela consegue voltar para casa e eles conseguem dizer pro Severino que na verdade quem tava com o cara era uma outra mulher que era parecida com a Cecília, né? Que era uma das irmãs dela lá e tal, para desfazer a confusão. No fim do livro, o que acontece então? A Cecília volta para casa, mata a sogra dela, consegue incriminar o marido dela, dizendo que ele mesmo matou a mãe. Aí depois, quando o marido dela tá preso, ela vai lá na cadeia, fala umas coisas para ele, ele acaba se enforcando na cadeia e no fim ela acaba, tipo, se libertando, só que daí pelo genealogia, esse negócio das bruxas, ela teria que ter o sexto filho, porque daí o quinto vai ser um bruxo, né? Como que ela vai fazer isso se o marido dela morreu? Então ela vai e fica com o Padre Lúcio e aí ela até fala para ele, mas você faz pecados muito piores, que é levar as almas pro inferno, né? Então por que você tem medo de ter um filho comigo, né? Tá. E aí ela tem um filho, continua, né, a sua prole, continua a ser bruxa, continua a sua linhagem de bruxa no mundo, e é isso, está tudo resolvido. E é basicamente isso. Eu achei bem interessante, não era o que eu estava esperando, não tem terror na história. Bom, não sei, às vezes as pessoas acham que terror é isso, né? Sei lá, falar de bruxa. Eu não achei. Não achei que foi terror nem suspense, achei assim, achei que foi interessante, sabe? Foi uma história interessante e é isso. Não tive grandes emoções. Assim. É isso, assim, não tem muito mais o que falar. Eu não desgostei, eu até gostei, achei interessante, como já falei. Mas, assim, não sei se é um livro que eu leria de novo, sabe? É um livro que li, pronto, legal, bacana. Tá bom. Próximo. Uma coisa que eu queria falar que não tem nada a ver com o conto, mas que eu acho importante, porque já me questionaram sobre isso. Gente, resenha. Que significa resenha? É um resumo com opinião, certo? Logo, se é um resumo, é claro que vai ter spoiler, né, gente? Eu não preciso colocar nos vídeos. Então, sim, gente, toda resenha tem spoiler, tá bom? Está claro isso? Beleza? Então tá bom. Editoras me notem, eu sou professora de língua portuguesa e revisora textual. Faço revisão, formatação, faço controle de plágio, faço alguns outros serviços da área de revisão, principalmente de artigos acadêmicos, né,
materiais acadêmicos, TCC, monografia, dissertação, tese, mas faço de outros textos também, né? Acho que é importante falar isso porque o pessoal me procura muito pouco para outros tipos de texto, mas eu faço também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Queimadinha de índio para todo mundo. Boas leituras e até o próximo spoiler. Quero dizer, até o próximo vídeo. Tchauzinho.